Ser de luz, cheguei! Prazer, muito prazer ter você aqui assistindo esse vídeo. Fico muito feliz com a sua presença. Se você ainda não me conhece, meu nome é Nayane Garbim, sou terapeuta sistêmica, psicoterapeuta transpessoal e engenheira mecânica. Estou aqui muito feliz para te apresentar, começar a te apresentar alguns conceitos importantes, estruturais e essenciais do método a engenharia integral do ser, que visa te reintegrar, te reconectar com a sua essência. E o primeiro movimento é sair do raso e ir para o profundo. Como funciona a engenharia do ser e como ela pode te tirar de um lugar raso, superficial, de limitação e estagnação e te trazer conhecimento integral, essencial, te trazer de novo para o seu lugar de essência, o seu lugar de potência. O primeiro passo dentro desse conceito é compreender por que você está no raso, por que você está no superficial, o que isso traz para você. Quando nós estamos fora do nosso lugar, isso a nível sistêmico, isso a nível de falta de posicionamento na vida, isso nos traz um resultado raso, porque aquilo que eu estou entregando, se eu estou entregando pouco, eu estarei recebendo pouco, pela lei da causa e efeito, concorda? Então, se eu me coloco num lugar raso, superficial, se eu não aprofundo, se eu não mergulho, ou seja, se eu tenho um relacionamento e eu fico naquela superficialidade, eu não busco compreender o outro na sua essência, ou me compreender na minha essência, e compreender o que nós temos que aprender juntos, como casal, por exemplo, ou o que eu tenho que aprender com essa pessoa, por que eu atraí essa pessoa, eu terei um relacionamento raso. E muitas pessoas, quando toca num ponto essencial que convida elas a se aprofundar, fazer um movimento de mergulho em si mesma, ou buscar o autoconhecimento, elas travam e elas preferem mudar, terminar o relacionamento, buscar outro trabalho. Elas mudam o externo, fugindo da mudança interna que só um conhecimento profundo de si mesmo, um autoconhecimento profundo de si mesmo nos traz. Então começa a perceber, meu questionamento para você é o seguinte, começa a perceber se você não está no raso de si mesmo, se você não está se contentando com pouco, porque você está escolhendo entregar pouco para o mundo e para si mesmo. E por isso você se coloca nesse lugar de escassez e você vibra na falta e não na abundância, que é o que você merece como herança divina, como Deus aqui na Terra, como essência divina aqui na Terra. Interessante, né? Então, a engenharia integral do ser, ela nos traz essa reflexão a partir do ponto inicial, que é o ponto zero, onde a gente inicia fazendo a desfragmentação do problema. Ou no caso seria a fragmentação do problema, a desconstrução do problema, que é a engenharia reversa, que é um conceito da engenharia que eu estou trazendo aqui para esse método. Quando a gente tem uma situação, tem um problema, a gente precisa compreender como ele foi construído, da onde ele vem, trabalhar na origem. Então a gente faz a engenharia reversa, que é essa desconstrução, essa fragmentação para analisar todas as partes que compõem aquela situação. Então a parte física, emocional, sistêmica, mental, né? Como você está organizado a nível de ser, a nível de pessoa, como que isso se conecta com a sua ancestralidade, como isso se conecta com as experiências que a sua alma precisa viver. Então, nós somos uma engenharia, uma engrenagem que funciona perfeitamente bem e que é um sistema mecânico que tem vários componentes mecânicos e todos esses componentes, eles precisam estar em dia, com a manutenção em dia, eles têm uma funcionalidade, eles têm uma finalidade. E cada componentezinho desse sistema mecânico, ele é essencial. E para que a gente tenha um sistema funcionando de forma perfeita, todas as partes que compõem esse sistema precisam ser analisadas e precisam ser conferidas e validadas e verificadas e precisam estar em perfeito estado. Por quê? Nós somos o somatório de todas essas partes que nos compõem. Ou aquele sistema é o somatório de todas as partes que compõem. Se uma parte não está bem, vai comprometer o funcionamento de todo o sistema, porque
tudo está interligado, todos nós estamos conectados. Então esse é o princípio, começar a compreender o teu problema, tua situação, a tua realidade de uma outra forma. E quando você faz isso, você percebe que tem um movimento te convidando a mergulhar em si mesmo. Porque você já deve ter ouvido falar que todas as respostas que você procura estão dentro de você. Todas as respostas que você procura estão dentro de si mesmo. Como que você vai acessar essas respostas? Mergulhando em si mesmo. E aqui na Engenharia Humana Integral, eu te ofereço, te conduzo, te auxilio em uma jornada de reconexão com esse eu profundo que está dentro de você, que contém toda a sabedoria do seu ser e que vai entender que cada situação que você está vivenciando não é apenas um problema ou mais um problema, é um convite a uma transformação real, verdadeira. É um convite para você voltar a si mesmo. Então, é essencial olhar a situação como uma oportunidade de evolução, uma oportunidade de amadurecimento, como um aprendizado. E muitas vezes nós vivemos numa frustração constante. Você já se frustrou porque colocou uma meta, ou tentou seguir um método, ou tentou fazer o que fulano e ciclano está fazendo e não tá funcionando para você? E não conseguir atingir esses resultados te frustrou? Você já tentou seguir um modelo e atingir resultados de alta performance, e atingir resultados que você vê nas mídias e você não está conseguindo? E isso parece que cria mais problema ao invés de resolver o problema? Você já se perguntou por que os resultados que você está tendo, eles são temporários? Eles não duram? Ou eles são superficiais? Por que as coisas funcionam por um tempo? Por que as coisas dão certo apenas por um período e depois volta tudo como estava antes? Quando a gente começa a compreender esse funcionamento de uma forma integral, qual funcionamento? O seu funcionamento, como você funciona. Quando você começa a olhar para uma outra perspectiva e compreender que você tem várias partes suas que você precisa olhar, ressignificar e integrar, que elas estão ali para serem integradas, acolhidas, porque elas formam você na sua essência, você começa a compreender e olhar tudo de uma outra forma. E esse é o movimento de mergulho em si mesmo. E por que a gente não faz isso? Porque nós temos medo. Nós temos medo. Nós temos crenças que nos limitam. E muitas dessas crenças não são nossas. Muitas das suas crenças não são suas. Você comprou como verdade de alguém, da sua família, você recebeu de herança genética ou herança sistêmica, você cresceu ouvindo aquilo. Muitas das coisas que você acredita serem verdade não são suas, não são pensamentos seus. Você se apropriou daquela ideia, você se apropriou daquela energia, você tomou aquilo como seu. E muitas pessoas têm medo de se aprofundar, porque isso requer comprometimento, isso requer conhecimento. E quando você tem conhecimento, você precisa aplicar aquele conhecimento, porque conhecimento acumulado ocupa um espaço e gera estagnação. E a gente precisa estar em constante movimento. Então, muitas pessoas têm medo de descobrir a verdade sobre si mesma, porque quando a gente mergulha nesse nosso oceano interior, a gente vai se deparar com muita nhaca, é a palavra que vem na minha mente agora, se você quer saber bem a verdade. A gente vai se deparar com as nossas sombras, com tudo aquilo que você nega sobre si mesmo, que você escolhe jogar por baixo do tapete, e que o movimento tão maravilhoso da vida te traz como reflexo, como pessoas que você escolhe conviver, né, que você atrai para sua vida por ressonância, e você enxerga aquilo que você nega em si mesmo como um reflexo no outro. E disso surgem os conflitos, porque é a projeção de um conflito interno que você se negou há tanto tempo a olhar. E uma vez que você olha para isso, e isso acontece quando a gente escolhe o autoconhecimento, a gente precisa fazer algo em relação àquilo. Porque até que o momento que eu não sei, até que eu sou ignorante daquele fato, que eu não tomo conhecimento daquele fato, tá tudo ok. Minha vida segue normal. Porém, quando eu olho para aquilo, eu sou convidado ou convidada
a fazer algo com aquilo, eu sou convidada a partir para a ação. E nesse movimento que a gente cria estagnação, por conta das crenças, por conta das máscaras que a gente escolhe viver. Você já percebeu que você possui máscaras? Às vezes uma, às vezes mais que uma, e você utiliza essas máscaras para agradar os outros, porque os outros esperam que você seja de uma certa forma, que você se comporte de uma determinada maneira, e você está o tempo todo agradando os outros ao invés de agradar a si mesmo. Essas são as suas máscaras. Então eu te pergunto, quais são as suas máscaras? Quais são as pessoas que você está escolhendo agradar em detrimento de si mesmo? Por quê que você não consegue manifestar essa sua essência? Por que você não consegue nem perceber que essa sua persona que você criou é uma máscara e não é a sua verdadeira essência? Por que você tem medo de descobrir a verdade sobre si mesmo? Por que a gente tem medo de se aprofundar? Porque é muito mais confortável estar no raso. A gente está preso numa zona de conforto, né? A gente está preso no mais ou menos, no pouco, por medo de não ser o suficiente ou suficientemente bom ou boa para atingir o mais, para alcançar o máximo de si mesmo. Não é verdade? Faz sentido para você isso? Essa ideia de que todos têm que seguir o mesmo caminho, o mesmo método, o mesmo passo a passo que deu certo para X, Y e Z, esse mesmo modelo de motivação, de liderança, de desenvolvimento humano fragmentado e não um desenvolvimento humano integrativo que busca a raiz do problema, e é exatamente por isso que os resultados não são duradouros, porque se não foi identificada a raiz do problema, se não foi tratada a pessoa, a situação de uma forma integrativa, de uma forma transpessoal, saindo do ego, em conexão com a alma, em conexão com a essência, buscando uma visão multidimensional da situação, aquilo não foi resolvido em todas as dimensões em que aquele problema existe. Por isso que é tão importante essa visão multidimensional, por isso que é tão importante a gente buscar o profundo, buscar o desenvolvimento contínuo e constante, mas de uma forma integrada, não de uma forma fragmentada, não buscando ser um robozinho que está atingindo metas e que quer atingir metas a todo e qualquer custo e que busca o desenvolvimento pessoal porque deseja atingir metas e não porque quer manifestar a sua essência, quer ter resultados, quer crescer aqui nesse mundo material, nesse mundo terreno. Será que esse é o verdadeiro desejo da sua essência? Será que você consegue conciliar o desenvolvimento espiritual com toda essa movimentação material que você está buscando fazer? Como se realizar de uma forma verdadeira, duradoura, profunda, manifestando essa essência? Esse é o caminho e essa é a linha que a Engenharia Humana Integral segue, que eu sigo, que eu tenho vivenciado na minha vida, que tem me conduzido num processo de muitos desafios, muita autodescoberta, de muita reconexão comigo mesma, porque eu percebi que eu vivi grande parte da minha vida no raso e que eu tinha medo de descobrir o que tinha por trás de mim, qual era a minha essência, porque eu criei uma persona muito forte, muito duradoura, e eu por muito tempo alimentei essa persona. E desconstruí-la não foi fácil, não está sendo fácil. Porque eu percebi que eu não era quem eu acreditava ser. Eu criei aquela realidade porque eu achava que as pessoas gostariam que eu fosse daquela maneira. Então eu queria agradar o outro, menos a mim mesma. Faz sentido pra você? Se faz sentido pra você, compartilha esse vídeo com uma pessoa que veio na sua mente agora, com um amigo, com alguém que você sinta que precisa desse questionamento, porque nós movemos o mundo e o nosso mundo interno com perguntas. E esse também é um dos princípios que eu estarei trazendo aqui nesses conteúdos e que nós abordamos profundamente na Engenharia Humana Integral, que é o autoquestionamento, autoanálise, autopercepção, e você fazer perguntas, as perguntas certas, não é qualquer pergunta, é a pergunta certa que vai trazer uma transformação mesmo que haja desconforto, além do desconforto. E
Muito em breve eu estarei abrindo as portas de um movimento de transformação real, duradouro, vivencial, onde você vai ter a oportunidade de trilhar uma jornada rumo à automestria, rumo à satisfação autêntica e verdadeira, porque você vai compreender como você funciona, por que você funciona dessa forma e o que deve ser trabalhado internamente em você para que você atinja todos os seus objetivos. E eu estarei junto com você nessa jornada. Fica comigo, te espero. Um beijo e até o próximo vídeo.